Olá, seja muito bem-vindo ao PG Espaço Esperança. Que bom que você está aqui para juntos estudar mais uma lição do nosso pequeno grupo. Lembrando que o tema geral é um chamado para a missão e o tema de hoje é Igreja Viva, Igreja Missionária. E o texto principal está em Atos capítulo 4, verso 31. Mas antes de lermos esse verso, vamos fazer uma oração. Querido amado Deus, que o seu Santo Espírito fale aos corações, que possamos compreender a Tua perfeita vontade para a nossa vida e que cada dia possamos viver a missão, cada dia possamos ser uma igreja, uma pessoa mais missionária, que possamos levar a missão aonde quer que estejamos, que possamos levar a mensagem a todas as pessoas. Essas bênçãos nós pedimos te agradecendo na pessoa de Cristo Jesus. Amém. Então eu convido você que abra a sua Bíblia, eu peguei na sua lição, o texto de hoje está em Atos capítulo 4, verso 31, que diz o seguinte: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estava reunido. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciava a palavra de Deus. Foi assim que aconteceu ali no início da igreja, né? Ali a igreja primitiva. Houve ali um derramamento do Espírito Santo e eles saíram a pregar a mensagem, eles estavam unidos, orando e foram junto cumprir a missão. E aqui na parte do quebra-gelo tem uma pergunta. Mesmo não sendo médico ou um profissional da saúde, como você poderia verificar se uma pessoa está viva ou morta? Normalmente a gente faz duas coisas, né? Ver se ela está respirando, ver a pulsação dela, se está funcionando, né? Se está respirando, está vivo. Se está com pulsação, também está vivo. Aí a pergunta seguinte é: que sinais vitais buscamos numa igreja viva? Uma igreja viva é uma igreja missionária, uma igreja que tem batismo, uma igreja que há um crescimento. A gente descobre que a igreja de fato é uma igreja viva, uma igreja que está trabalhando, uma igreja ativa, né? E aqui, na parte para refletir, três elementos se destacam na igreja primitiva. Três elementos se destacam na igreja primitiva e esses três elementos devem se destacar na nossa igreja hoje. O primeiro dele é o espírito de oração e adoração. O espírito de oração e de adoração. Aquele povo, aqueles primeiros cristãos, ele tinha esse espírito. Eles oravam a Deus, eles tinham tempo para orar, ele buscava ao tempo para orar, ele buscava oração e adoração. Uma segunda característica da igreja primitiva, o segundo elemento, melhor dizendo, é unidade e companheirismo. Eles viviam unidos, eles ajudavam um ao outro. A gente vê isso muito claro aqui em Atos capítulo 4. E o terceiro, eles tinham coragem para testemunhar de Cristo e seus ensinos. Eles pregavam com ousadia, eles não tinham medo de pregar a palavra de Deus. Diz aqui, só é possível perseverar na missão, sendo reavivado no Espírito. É o Espírito que nos dá a vida, é o Espírito que nos mantém posicionado, é o Espírito que nos mantém para frente. O Espírito Santo de Deus é o combustível que nos leva avante a cada dia. Então, sem o Espírito, não tem como ser uma igreja viva. O próprio Cristo, ele viveu isso na prática. Aqui no livro Parábola de Jesus, na página 75, Ellen White fala o seguinte: diariamente, ou seja, todos os dias, Jesus recebia no novo batismo. Diariamente, Jesus recebia o novo batismo do Espírito. Nas primeiras horas do novo dia, o Senhor o despertava de seu repouso, e sua alma e lábios eram ungidos de graça para que pudesse transmitir a outro. Ou seja, todos os dias, diariamente, Jesus era batizado pelo Espírito Santo. Os seus lábios eram ungidos pela graça. Ele recebia o poder do céu para poder levar a mensagem até as pessoas. Ele primeiro buscava o auxílio do Pai, para depois ir ter contato com as pessoas. Nós não podemos ser diferentes. Nós precisamos todos os dias ter essa comunhão diária com Ele. Esse pedido do Espírito Santo, um derramamento do Espírito Santo na nossa vida todos os dias, para que possamos só então ir perante os seres humanos. Porque quando nós buscamos a Deus, nós teremos mais ousadia, nós teremos mais poder, não que vem de nós, mas que vem dele, vem de Deus. E sobre o cumprimento da missão de Cristo,
né, sobre o cumprimento da missão de Cristo, pede para que nós vai ao Calvário, vê lá na cruz do Calvário e ouça as palavras do Messias, que ele lá diz em João 19:30, ele diz o seguinte: está consumado. Em outras versões diz: está feito, está pago, ou seja, eu fiz. Em outras palavras, Jesus ele poderia ter dito o seguinte: Jesus quiser dizer, Pai, vencemos, e eles poderão vencer. Touros podem vencer, basta trilhar os meus caminhos, basta trilhar os caminhos de Jesus. Jesus se manteve sempre firme pela comunhão com o Pai. Jesus ele foi vitorioso porque ele tinha comunhão com o Pai. Ele buscava diariamente essa comunhão com o Pai. Ele viveu, pensou e orou, não por si mesmo, mas em favor dos outros. Jesus ele não se preocupava consigo, ele se preocupava com a salvação do outro. Então, nós precisamos seguir os passos de Jesus, assim como ele venceu, porque se manteve aos pés de Deus. Nós precisamos se manter aos pés de Cristo. Precisamos todos os dias buscar a unção do Espírito Santo de Deus, para que nós nos mantemos de pé e temos poder para falar com ousadia aqueles que precisam ouvir as santas verdades da palavra de Deus. E ainda continuando, diz o seguinte: nos tempos apostólicos, o evangelho entrou em lugar difícil e milhares foram convertidos. Milhares foram convertidos em um lugar que aparentemente era difícil, era quase impossível se pregar o evangelho. Como muitas vezes hoje nós olhamos, aquilo lá é difícil para pregar o evangelho, não dá de fazer isso, a gente reclama demais, mas não agradece as oportunidades que temos hoje. Certamente você está assistindo esse vídeo agora pelo canal do YouTube, talvez você não me conheça, mas você está ouvindo. Da mesma forma, você também pode pregar o evangelho através do YouTube, através do seu Facebook, seu Instagram, seu Twitter, ou pessoalmente para um vizinho, ou montar uma classe bíblica no seu pequeno grupo, na sua igreja. Mas a oportunidade está aí. E a igreja pode continuar crescendo. E a igreja naquele tempo crescia. Por quê? Porque eles buscavam o derramamento do Espírito Santo diário em sua vida. Olha, diz aqui que quase 3.000 foram acrescentados na igreja em um dia. Lá em Atos capítulo 2, verso 41. Em um dia, quase 3.000. Depois, o número de homens que creram subiu para quase 5.000 em Atos 4. Ou seja, numa noite, quase 3.000 pessoas aceitam Jesus. Logo depois, quase 5.000 homens aceitam Jesus. Líderes religiosos que opunharam-se a Jesus, aceitaram agora pela fé. Homens que no passado haviam rejeitado a Jesus, agora estavam aceitando a Jesus. Está lá em Atos capítulo 6, verso 7. Essa igreja crescia em número, Atos 9, 31. A igreja crescia em número, mostrava o quê? Mostrava que era uma igreja viva. Como é que você sabe se está crescendo ou não? É o aumento de número. É o número de se está pequeno ou pouco. Por exemplo, toda semana eu sei se meu canal está crescendo ou não. Porque eu vejo lá o número de inscritos. Pessoas que têm se inscrevido no nosso canal. E graças a Deus, louvado seja Deus, o nosso canal tem crescido. Como é que eu sei que ele está crescendo? Pelos números. Nós tínhamos cerca ali de 100 visualizações ali em cada vídeo que a gente colocava no início. Hoje a gente ultrapassa 200 visualizações em uma semana. Ali de cada vídeo, de cada semana. Mostra o que? O crescimento. Então quando a igreja ela batiza, quando há batismo na igreja, mostra o crescimento da igreja. Mostra o envolvimento dos irmãos no trabalho missionário. Eu pergunto para você. Quanto estudo bíblico você tem? Não precisa me responder, mas pense, quanto estudo bíblico você tem? Eu estou com um projeto, né? Eu tenho alguns estudos, mas eu quero 6 estudos bíblicos. Eu quero um estudo bíblico por dia, só não no sábado, né? Um no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Porque o sábado para passar com minha família. Mas todos os dias eu quero dar um estudo bíblico. E você? Quanto estudo bíblico você quer dar? Você está dando algum estudo bíblico? Você conhece alguém que queira um estudo bíblico? Entendeu? Então, vamos lá. Muita gente está ansiosa para ouvir a palavra de Deus. E precisamos ter coragem e ousadia para pregar o Evangelho. A pergunta seguinte é:
porque a igreja existe. Por que a igreja existe? A igreja é o instrumento escolhido por Deus para a salvação dos seres humanos. A igreja é instrumento de Deus para a salvação do ser humano. Diz ainda, ela foi organizada para servir. E a sua missão é levar o evangelho. A missão, ela tem uma igreja. E a missão é levar a mensagem. É levar a mensagem. É pregar o evangelho. Então, uma igreja que ela não tem um crescimento numérico, é uma igreja que os irmãos não estão trabalhando. É uma igreja que está morta espiritualmente. Todos aqueles que nascem no reino de Deus, nascem um missionário. Então, se você não é um missionário, é porque você ainda não é um cristão convertido. Então, precisamos ser missionário. A igreja de Deus existe para cumprir a missão. E Deus chamou eu e você para cumprir a missão. E temos aqui no Abrindo o Coração, temos 3 perguntas no Abrindo o Coração. A primeira dela, por que Deus começou o reavivamento da igreja? Aliás, pergunta é, primeira, por onde deve começar o reavivamento da igreja? Por onde deve começar o reavivamento da igreja? Por mim, por você, por cada um de nós. É eu diariamente me curvando diante do Altíssimo, eu diariamente estudando a palavra de Deus, eu diariamente estudando a lição da escola sabatina, o Espírito de Profecia. É eu tendo minha comunhão com Deus, eu buscando o poder de Deus na minha vida, para que Ele me capacite para falar com as pessoas lá fora. E é assim que começa o reavivamento da igreja de Deus. Começa por mim. Não é achando, fulano tem que fazer isso, ciclano tem que fazer aquilo, não. É eu, tem que começar por mim. É eu que preciso buscar Jesus todos os dias. E quando começar por mim, quando eu fizer, nós vamos ver o derramamento do Espírito Santo de Deus. E vamos ver a igreja crescer de uma forma extraordinária, como cresceu no passado. A segunda questão é, havia forte espírito de oração na igreja cristã primitiva. Como tem sido a sua vida de oração? A igreja primitiva tinha uma comunhão muito forte, ela buscava, orava, adorava, jejuava, passava dias em oração. Como tem a sua vida de oração? Como está a minha vida de oração? Eu reconheço que eu preciso orar mais, muito mais do que eu já tenho orado. Por quê? Porque se naquele tempo as coisas eram difíceis, em nosso tempo é muito mais difícil. Se naquele tempo eles precisavam do Espírito Santo na sua vida, quanto mais nós hoje precisamos do Espírito Santo. Então precisamos orar muito mais, orar sem cessar. Andando pelas ruas, onde quer que vamos orar. Viver em espírito de oração, no trabalho, na rua, ao visitar um vizinho, ao visitar um amigo, orando, para que Deus nos use para levar a mensagem a essas pessoas. A terceira e última questão é, na igreja primitiva havia um espírito missionário. Havia um espírito missionário. A pergunta é, como tem sido a determinação missionária na sua vida, no seu lar e na igreja? Você tem um propósito missionário pessoal? Eu faço uma pergunta para você, você não é obrigado a me responder, mas reflita na sua cabeça. Qual é o seu alvo de batismo para esse ano? Quantas pessoas você quer levar Jesus a esse ano? Não é o alvo do pequeno grupo, não é o alvo da igreja, mas o seu alvo pessoal. Entendeu? Qual é o seu alvo de batismo? Quantas pessoas você quer conduzir aos pés de Cristo nesse ano? Sabe? Agora, já estamos, né? E algumas pessoas já estão ali envolvidas, alguns já começaram, outros ainda vão começar. Mas estamos no mês da missão Caleb. Talvez você está envolvido, talvez você não se envolveu. Se você está envolvido, meus parabéns, louvado seja Deus. Ore pelas pessoas, visite as pessoas, convide as pessoas, pregue para as pessoas. Mas meu irmão, ou meu amigo, se você não está envolvido, se envolva. Se envolva. Mas eu não sei o que... Ore. Né? Vamos orar, vamos convide o vizinho, leve alguém. Leve um lanche, leve um brinde para sortear, mas se envolva. Você vai ver como tão bom é ver alguém tomando a decisão pelo lado de Cristo, ver alguém descendo ao batismo ali, as águas batismais, porque você foi lá e pregou para ele.
Faça a sua parte. Deus fará a dele. Assim como Cristo venceu na cruz do Calvário, nós também podemos vencer. Nós também podemos ser vitoriosos. E a pergunta é, como está sido a determinação da pregação do Evangelho em sua vida, no seu lar, na sua igreja, no seu pequeno grupo? Não espere dos outros. Não espere que fulano tem que fazer, ciclano tem que fazer. Faça você. Faça a sua parte. Dê estudo bíblico, monte pequeno grupo, monte classe bíblica. Testemunhe do que Deus tem feito em sua vida. Faça a sua parte. Busque a Deus diariamente. Busque o derramamento do Espírito Santo na sua vida diariamente. Pregue para a sua família. E aqui nós temos um trabalhando junto, né? Precisamos trabalhar. E diz assim, ó, escreva na Bíblia, as 3 principais ações de reavivamento na igreja primitiva. Primeiro, oração. Segundo, companheirismo. E depois, pregação. Anote na sequência oração, companheirismo e, por último, pregação. Ou seja, você precisa orar, precisamos estar unidos com o nosso irmão, por isso que existe duplo missionário, por isso que existe pequeno grupo, por isso que existe unidade da escola sabatina. É para que a gente possa estar unido, orando com um só propósito. E sabe o que vai acontecer disso aí? Nós iremos pregar, nós iremos testemunhar. Se envolva na missão. Se envolva, faça parte. Eu quero que você escreva aí. Eu vou me envolver na missão. Eu vou me envolver na missão. Escreve no comentário isso. Se você assistiu esse vídeo aqui, escreve. Eu vou me envolver na missão. Esse é meu apelo para você, meu irmão, minha irmã, meu amigo. Se envolva na missão. Sabe? Na próxima semana nós iremos estar as três ordens da missão. Sobre as 3 ordens da missão. A lição de número 4. Nós iremos estar na próxima semana. Meu pedido para você é: continue orando, continue buscando a Deus, continue essa vida de companheirismo, mas mais do que tudo, nunca desista dos caminhos de Deus. Pregue a mensagem, pregue principalmente para as pessoas que você quer ver no céu, para sua mãe, para seu pai, seu irmão, as pessoas da sua casa, porque Jesus está voltando e para que Ele volte, precisamos cumprir a missão. Queremos ver Jesus voltar em nossa geração. Se você quer que Jesus volte em sua geração, em minha geração, em nossa geração, escreve. Eu vou me envolver na missão. Porque eu sou Caleb, né? Eu vou me envolver na missão. Escreva aí, por favor. Não deixe de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Meu desejo é que Deus continue te abençoando, não só hoje, mas sempre. Mas antes de encerrar, eu vou orar. Agradeço desde já também todos aqueles que se inscreveram, aqueles que têm compartilhado com outras pessoas no grupo de sua igreja. E eu sou muito grato a você pelo nosso crescimento aqui no YouTube e por isso quero orar por você também. Querido amado Deus, obrigado, Senhor, por cada pessoa que já se envolve na missão, aqueles que irão ainda se envolver muito mais na missão. Espero que essa mensagem tenha tocado o coração dessas pessoas, que eles sintam de fato o desejo de se envolver na missão. Mais ainda, Senhor, trabalhe no coração delas. Restaure elas cada dia, Senhor. Aqueles que têm nos ajudado, curtindo, comentando, compartilhando, se inscrevendo. Que o Senhor continue abençoando a vida deles. Que eles continuem nos ajudando assim, compartilhando e se inscrevendo, né? E dessa forma a gente possa chegar a mais pessoas e pregarmos mais e ver Jesus voltar em nossa geração. Senhor, queremos ver Jesus voltar. Queremos ver Jesus voltar em nossa geração, meu Pai. E estejamos preparados para esse encontro. E que possamos preparar outras pessoas para esse encontro. Essas bênçãos nós pedimos e te agradecemos. Na pessoa de Cristo Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. E espero você na próxima semana com um tema que é as 3 ordens da missão. Tá bom? Conto com você e até a próxima. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus.